Acompanhe agora a verdadeira história Ed Gein, do serial killer que roubava a pele de suas vítimas. Edward Theodore Gein. Poucos nomes causaram tanto medo, ou foram tão impactantes para a cultura americana quanto esse nome. O que vocês vão ver agora é um universo de violência real. Esse vídeo não é recomendado para pessoas de coração fraco ou menores de idade, é um caso real assustador. Um caso que testou os limites da polícia e de toda uma sociedade inteira. A gente vai agora testemunhar um pequeno pedaço da vida de Ed Gein, o assassino que roubava a pele das suas vítimas. Ed Gein aterrorizou uma comunidade, violou as memórias de dezenas de pessoas, tirou a vida de pelo menos 2 vítimas inocentes. Ele nasceu humano, mas era um monstro. Décadas depois dos crimes dele, o túmulo dele ainda recebe a visita de fãs. A gente vai mostrar que o ponto de vista do xerife que capturou o Ed Gein, ou mais perto que a gente vai chegar da mente do Ed Gein, é a trajetória da mãe dele, a mulher que pode ter transformado uma criança em psicopata incorrigível. O caso real de Ed Gein, tudo tem um limite. O xerife Art Schelling encontrou o limite dele em novembro de 1957. Ele tinha só 32 anos, mas ele já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais ia ver durante uma vida inteira de trabalho. E ali, Art Schelling encontrou o limite dele. Ele pegou a cabeça do suspeito durante o interrogatório com toda a repulsa do mundo. Naquele momento, Art Schelling ignorou o distintivo, ignorou o juramento dele, ignorou as leis. Ele pegou a cabeça do suspeito e bateu contra a parede. Ele bateu a cara do suspeito contra a parede de tijolos, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até a adrenalina baixar. Naquele momento ele não via outra reação humanamente possível. O suspeito tinha confessado tudo. Art Schelling não aguentou. Ele não aguentou a confissão, ele não aguentou as revisadas do suspeito. Ele lembrou de tudo que ele tinha feito antes. E ele agiu. Faltou muito pouco para o caso se encerrar ali mesmo na sala de interrogatório. A confissão acabou anulada por brutalidade policial. Para a gente entender a reação do xerife Art Schelling, a gente vai ter que recuar no tempo, recuar muito, recuar décadas e conhecer a história de uma descendente imigrante chamada Augusta Wilhelmine. Augusta nasceu em 1878 como Augusta Wilhelmine Lehr. Apesar desse nome, ela nasceu às margens do rio Mississippi, no estado norte-americano de Wisconsin. Ela era uma entre 8 irmãs filhos de imigrantes alemães que tinham fugido da perseguição religiosa na antiga Prússia. Ela e a família faziam parte de um segmento muito antigo da Igreja Luterana, um segmento profundamente radical. Para esse segmento, cada pensamento humano e cada ação humana está impregnada de pecados e motivos pecaminosos. Para aquela família e outros que acreditavam na mesma interpretação da Bíblia, a humanidade inteira merecia da nação eterna no inferno. Augusta foi criada nesse ambiente, mas se casou aos 22 anos com um carpinteiro, caçador e profissional do couro chamado George Philip Guy. George também era descendente de imigrantes alemães. É justamente por isso que ele carregava esse sobrenome tão estranho para os padrões americanos. Esse sobrenome foi passado para Augusta, que passou a ser chamada de Augusta. Guy, ela se arrependeu do casamento quase instantaneamente. George não seguia os mesmos princípios religiosos, mais do que isso, George era alcoólatra. Ainda assim, Augusta não poderia se divorciar do marido pelos mesmos princípios que ela seguia. O que Deus juntou, ela não poderia separar Augusta. Então se dedicou aos filhos. Primeiro veio Anne, depois veio o Edward. Augusta vendeu uma mercearia na cidade para comprar um pequeno sítio afastado onde ela poderia criar os filhos longe da influência das tentações mundanas. Foi um erro. Augusta ensinou os filhos que todas as mulheres eram pecadoras, exceto ela mesma. Todas as outras seriam um instrumento do demônio para corromper o coração dos homens. Ela explicou que a maldade faz parte do ser humano, e o mundo era um lugar de imoralidade. As crianças frequentavam a escola, mas voltavam para casa e recebiam a mais dura das educações. Augusta Guy ria para os filhos só as partes selecionadas do Velho Testamento sobre morte, assassinato e o castigo divino. Henry, o filho mais velho, atravessou essa infância relativamente intacto. Edward, o sensível, frágil e tímido filho mais novo, não conseguiu escapar. Os dois eram proibidos de fazerem amizades no colégio. Augusta insistia que todos os outros alunos vinham de famílias corrompidas pelo pecado. Qualquer desvio do caminho para o Henry e Edward era motivo para castigo às pessoas que estudavam com Edward. Lembram do jovem inseguro, um jovem que ria pelos cantos sem motivo aparente. Edward acabou desenvolvendo uma obsessão pela mãe, seu único abrigo, seu único conforto, seu único modelo de adulto. Forasteiros não eram bem-vindos no sítio. Amigos eram impossíveis.
O próprio irmão dele isolava ele. O pai era um alcoólatra. Aí em 1940, George Guy, o pai, morreu aos 66 anos, deixando a esposa e os filhos desamparados. Edward e Henry precisaram aceitar qualquer tipo de trabalho na vizinhança para ajudar a sustentar a mãe. Augusta continuou doutrinando. Edward, ela disse para o filho que ele deveria permanecer leal a ela para sempre. A única forma dele manter essa lealdade seria permanecendo virgem. Sexo era pecado e abriria as portas do inferno para ele. Harry, o filho mais velho, tentou seguir o próprio caminho. Ele se apaixonou por uma viúva que vivia próximo. Ele planejava largar a casa e viver com a mulher. Harry buscava também afastar o irmão Edward das garras da mãe. O Harry conseguiu enxergar que a devoção da mãe não era saudável, que aquilo que a mãe ensinava não podia ser a vontade de Deus. Henry não conseguiu convencer Edward de nada. A conexão entre Edward e Augusta era algo que iria permanecer para sempre, para o bem e principalmente para o mal. Infelizmente, Harry não percebeu o perigo. Harry Guy morreu vítima de um incêndio em 1944, 4 anos depois da morte do pai. As circunstâncias desse incêndio nunca foram esclarecidas. Na época, o Edward até alegou que ele e o irmão estavam fazendo uma queimada no mato dentro da propriedade e perderam o controle da situação. As chamas se espalharam, os bombeiros foram acionados. Foi só quando o incêndio foi apagado que o Edward relatou que o irmão tinha sumido. As buscas foram conduzidas durante a noite e o corpo do Henry foi encontrado de bruços com o rosto virado para o chão. Ele não tinha sinais de queimadura, mas o Henry trazia a marca de impacto na cabeça. A polícia descartou a possibilidade de assassinato. No registro, Henry Guy consta como morto por asfixia, por inalação de fumaça. Nenhuma autópsia foi realizada. Ninguém percebeu o perigo, ninguém percebeu que o Kane tinha matado a Billy Bond. Augusta então tinha perdido o marido e um filho, mas ele ainda tinha Edward. O eterno Ed dela, o devotado filho Ed. Bom, Augusta sofreu um derrame no mesmo ano que o Henry faleceu. Quem estava lá para cuidar dela? O Ed. Augusta ainda deixaria uma última herança para o Ed antes do fim. Em 1945, confinado numa cadeira de rodas, a antipoderosa Augusta Guy ainda tinha força para um último exemplo, para um último legado de ódio e horror. O caso aconteceu quando Augusta e Ed foram visitar um fazendeiro chamado Smith que vivia ali perto. Eles foram para comprar palha. Augusta viu Smith espancando um cachorro. Uma mulher saiu da casa do Smith e ordenou que ele parasse com a violência. Smith não discutiu e espancou o animal até a morte. Augusta Guy ficou chocado, não com a violência, não com a covardia, não com o destino do animal. Augusta Guy ficou chocado com a mulher. Smith não era casado. Se tinha uma mulher dentro da casa do Smith, isso só podia significar que o vizinho estava vivendo um pecado. Augusta então ordenou que o filho nunca mais fizesse negócio com o Smith, ou com aquela. Naquele mesmo ano, Augusta faleceu aos 67 anos. Ela deixou Edward sozinho no mundo. Sozinho com os pensamentos dele, sozinho com a maldade dele. Edward estava prestes a se tornar Ed Guy, o carniceiro de Plainfield. 12 anos depois, Ed Guy teria o rosto dele enfiados em uma parede de tijolos. 16 de novembro de 1957, sábado, segundo dia de temporada de caça ao cervo na região. Pelo início, Warden estava cuidando da loja de ferragens da família, como fazia todos os dias desde a morte do marido. Essa era a rotina dela nos últimos 15 anos. Ela era amada e respeitada por todos em Plainfield naquele dia. O movimento esperado era muito pequeno porque era um sábado e porque era temporada de caça. Bom, pouquíssimos clientes foram na loja naquele dia, ninguém viu nada. Às 5 horas da tarde, o filho da Bernice, o assistente xerife, Frank Warden, encerrou o expediente dele e resolveu dar uma passada na loja para ver como é que estavam as coisas. A loja estava vazia, a porta da frente estava destrancada e não tinha ninguém lá dentro. A caixa registradora ainda estava aberta e tinha uma trilha de sangue levando do balcão até a porta dos fundos. No chão tinha uma cápsula de rifle. O mesmo tipo de projeto que um caçador de cegos faria. Frank Warden gelou na mesma hora. Os sinais estavam muito claros. Eram sinais de um crime. E Frank Warden gelou porque ele já tinha visto tudo aquilo antes. As pistas eram idênticas às pistas do desaparecimento de outra mulher 3 anos antes. Mary Rogan estava cuidando de um bar afastado na área rural e desapareceu da mesma forma. A polícia tinha encontrado uma cápsula de rifle no chão e uma trilha de sangue para a porta. 3 anos depois, Mary Rogan continuava desaparecida. Bom, a cidadezinha de Plainfield tinha menos de 700 habitantes, era um lugar pequeno, todo mundo se conhecia, todo mundo frequentava as mesmas lojas para comprar o que precisava. Todo mundo se ajudava quando a tarefa era grande demais. Todo mundo tinha estudado na mesma escola. Como seria possível um roubo naquela comunidade? 2 vezes a mente do Frank Warden retornou para os últimos dias. Ele sabia que a mãe dele tinha recebido a visita de um cliente muito especial no dia anterior. Ed Gein tinha estado na loja e perguntado de brincadeira se Bernice queria sair para patinar com ele.
Era um comportamento muito estranho. Todos conheciam Ed Gein como um cara esquisito que vivia isolado em uma casa onde ninguém podia entrar. Ninguém nunca tinha visto Ed Gein com uma mulher. E de repente ele estava jogando um charme para a dona da loja. Ed Gein também tinha perguntado se a loja iria abrir no dia seguinte. Bernice confirmou que a loja estaria aberta e que ela estaria lá cuidando de tudo. O Ed Gein prometeu que voltaria para comprar anticongelante bom. Frank Warden examinou o talão de notas fiscais da loja. O último registro feito por Bernice Warden era justamente da venda de anticongelante. Era o último recibo. Era a letra da mãe. Frank pediu que os amigos da polícia dessem uma olhada na fazenda do Gein. No mínimo, Ed Gein poderia ter visto alguma coisa. Bom, a polícia foi lá. Ninguém respondeu. Els Volteran. Frank não desistiu. Horas depois, ele falou com o xerife do condado, Art Shelley. Será que o xerife poderia dar uma busca na propriedade? Shelley concordou e foi para a fazenda dos Gein com outro assistente. Já era noite e Ed Gein definitivamente não estava em casa. Não tinha eletricidade na residência, trevas profundas cobriam o lugar. Bom, Art Shelley puxou a lanterna. Ele não tinha ido até ali para nada. Se o Frank pediu, era porque a coisa era séria. Ele manteve a imagem da Bernice na mente. Era fundamental encontrar o paradeiro da mãe do Frank. Mas onde procurar? A casa do Ed Gein era uma construção antiga de 2 andares. Ao lado da casa tinha uma espécie de anexo de madeira. Do lado desse anexo tinha o que se chama de cozinha de verão, um espaço para um forno a lenha para cozinhar nos dias quentes. Art Shelley escolheu começar justamente por ali. Ele acertou de cheio. A porta estava aberta. Shelley e o assistente dele ligaram as lanternas e foram surpreendidos. Tinha algo pendurado por ganchos no teto. Era a carcaça de um servo recém-abatido. Mas não, era a carcaça de uma pessoa pendurada pelas pernas. Era a carcaça de uma pessoa decapitada, vestida com a pele de um servo. Era a carcaça de Bernice Ward Hart Shelley. Saiu imediatamente do local e vomitou tudo o que podia no chão da fazenda. Aquilo era só o começo de uma noite que marcaria o xerife até o final dos dias dele. O xerife reuniu coragem e voltou. Naquela mesma cozinha, ele se encontrou na cabeça da Bernice um saco de panos. Órgãos dela tinham sido removidos e guardados num balde numa janela dentro do forno a lenha. A polícia encontrou o coração da Bernice. Ela tinha sido abatida a tiros e tratada como um animal. A perícia da cidade de Madison foi acionada naquela mesma noite. Eles seriam muito mais preparados para esse tipo de policiais de vários condados vizinhos. Foram chamados para as 2 tarefas: localizar o Ed Gein e revisitar o resto da casa. Um gelador portátil foi levado até o local e vários holofotes foram instalados para iluminar. Todos os 9 cômodos da residência do Ed Gein tinha pilhas de lixo, tinha garrafas, jornais velhos, ferramentas. Mas infelizmente não era só isso. O que a polícia encontrou naquela casa foi uma cena apavorante, grotesca e real. A casa enganava, parecia um lar, mas era uma filial do inferno. Em cima da mesa da cozinha da casa principal, tinha o que parecia ser um simples prato de sopa. Não era. Era a parte de cima de um crânio. 2 crânios foram encontrados servidos de enfeite na cabeceira da cama do Ed Gein. Pouco a pouco a polícia foi identificando. Toda a mobília da casa continha partes humanas. Ed Gein tinha herdado do pai a habilidade de trabalhar com a carpintaria e trabalhar com couro. A polícia achou cadeiras inteiras feitas com ossos ou com um estofamento feito de pele humana. E não parou por aí. Uma lixeira, mesas, tudo era feito inteiramente com restos humanos, ou usando restos humanos como decoração: braços, pernas, cabeças, mamilos, vaginas, narizes, lábios, unhas. Nada era desperdiçado por Ed Gein. A movimentação traiu a imprensa. A polícia fez um cordão de isolamento em volta da casa da assassina. Os jornalistas já sabiam que o corpo da Bernice Walden tinha sido encontrado, mas não entendiam por que tantos policiais. Eles não entendiam por que a expressão dos rostos deles eram tão assustadas. O xerife entregou a única declaração que era possível fazer naquela noite. O xerife falou: "É simplesmente horrível demais. É horrível além do possível. O número de vítimas não podia ser calculado. Todas mulheres." A noite parecia não ter fim numa caixa. Dentro de um dos quartos, a polícia encontrou o crânio da Mary Hogan, que tinha desaparecido 3 anos antes num saco de papel. A polícia encontrou o rosto da Mary Hogan. Ed Gein tinha arrancado o rosto da mulher e costurado em forma de máscara. A polícia também encontrou uma roupa inteira feita de pele de outras mulheres. Um cinto tinha sido feito com 8 mamilos femininos. Ed Gein foi localizado. Ele estava jantando na casa de um vizinho. Como se nada tivesse acontecido, ele foi preso e algemado pessoalmente por Arshel. Em várias das fotos divulgadas desse momento, Ed Gein tá rindo na delegacia. Ed Gein confessou a morte de Bernice Warden com frieza e riqueza de detalhes naquele primeiro depoimento. Arshel não se segurou. Ele pegou a cabeça do maníaco
e bateu com força contra a parede várias vezes. Esse depoimento foi ignorado pela justiça, mas não fez diferença. Ed Gein repetiu tudo de novo em vários outros depoimentos durante anos. Ele nunca se escondeu, demonstrou sinais de arrependimento. O filho de Augusto Gein era uma mente profundamente perturbada, segundo Gein. Pistas levantadas pela polícia, a maioria dos corpos mutilados encontrados na casa dele tinham sido tirados do cemitério. Ed Gein violava a sepultura de mulheres que tinham acabado de falecer. Ele estava tentando preparar uma roupa de mulher, de forma que ele pudesse se tornar a única coisa que ele amou nesse mundo. A própria mãe Ashel passou os meses seguintes atendendo ligações e dando respostas de outros investigadores de outros casos de desaparecimento próximos que poderiam estar ligados a Ed Gein, infelizmente ou infelizmente. Só as mostras Mary e Bernice foram conectadas a Ed Gein, nada mais. Nunca foi comprovado. Edward Theodore Gein, o carniceiro de Plainfield, foi considerado por uma junta psiquiátrica como inapto para julgamento. Ele recebeu tratamento para transtornos mentais e foi considerado habilitado para ser julgado só em 1968, 11 anos depois de ser capturado. Ed Gein foi condenado pelo assassinato de Bernice Worley, mas declarado legalmente insano. Ed Gein foi confinado em asilos psiquiátricos até 1984, quando ele faleceu aos 77 anos, vítima de câncer no pulmão. A casa do Ed Gein foi marcada para ser leiloada em março de 1958. Dias antes ela pegou fogo. Misteriosamente, o corpo dos bombeiros voluntários de Plainfield pegou o caminho mais longo possível para chegar lá. Eram só 10 quilômetros de distância, mas quando as equipes chegaram à casa, já tinha queimado até os alicerces. Frank Warden, filho de Bernice Warden, era agora o capitão do corpo de bombeiros. A causa do incêndio nunca foi investigada. O xerife Art Sherry sofreu uma parada cardíaca um mês antes do julgamento de Ed Gein. Ele tinha só 43 anos. Mas como eu falei no começo desse vídeo, Art Sherry já tinha visto mais horrores do que a maioria dos policiais vai ver em uma vida inteira de trabalho. A família dele lembra que ele viveu assombrado por tudo que tinha dentro da casa do Ed Gein, por tudo que ele viu lá dentro. Art Sherry tinha medo de testemunhar no tribunal e reviver tudo aquilo. Aquilo abalou ele psicologicamente profundamente. Ele não queria voltar para aquele lugar nem em pensamento. Art Sherry também tinha medo de admitir na frente do juiz que tinha espancado o acusado. Ele era um homem honrado e morreu carregando uma vergonha que não era dele. Art Sherry foi esquecido, mas Ed Gein sobreviveu. O assassino serviu de base para o livro A Psicose. Depois viraria um clássico de suspense nas mãos do cineasta Alfred Hitchcock. A gente tinha ali um serial killer atormentado pela figura da mãe que matava a mulher e se vestia como a própria mãe. Esse conceito seria reaproveitado no filme Silêncios Inocentes, em que o serial killer Buffalo Bill também está fazendo uma roupa fabricada com a pele das vítimas. As máscaras do Ed Gein e a coleção macabra de imóveis dele também serviram de inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica. A própria história do Ed Gein foi adaptada diretamente para o cinema e TV em forma de documentários e filmes. De alguma forma, Macabra Gein passou a fazer parte da cultura ocidental. Uma busca simples no Google revela centenas de sites vendendo livros, discos, fotos, sublinhos, filmes e até camisetas com a figura do Ed Gein. A sombra maligna dele retorna para atormentar a gente, para testar os nossos limites como sociedade. Sabe, para questionar, para a gente se questionar, o que deu errado com o Ed Gein? Augusta realmente fabricou um monstro ou tudo aquilo já estava dentro dele? Por que a gente continuou obcecada por figuras assustadoras e que a gente menospreza os verdadeiros heróis? Já se perguntou isso? Eu sei só que Augusta Gein acertou em uma coisa: a maldade faz parte do ser humano. Esse é um caso real que superou e influenciou a ficção. Essa é uma história que não tem um final feliz para ninguém.